Bom, como todos nós sabemos, a pandemia do coronavírus vem mudando os hábitos de toda a população e também há uma alteração direta no consumo de energia. Empresas fechadas, mas as pessoas continuam dentro de casa, também, obviamente, consumindo energia. E para falar mais sobre esse assunto, gentilmente nos atende o presidente da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica, Marcos Madureira. O senhor já tem alguma ideia do impacto? Há uma redução da energia elétrica, mesmo com as pessoas trabalhando em casa, deixando empresas, escritórios? Qual é o impacto inicial já? É possível fazer uma projeção, uma avaliação? Bom, nós temos tido uma redução, sim, de consumos. Você imagina que o setor de comércio, serviços, mesmo parte da indústria, eles têm paralisado ou reduzido bastante as suas atividades. Com isso, há uma redução que já se encontra em alguns lugares da ordem de 20% no consumo de energia elétrica. É claro que existe um aumento do consumo na classe residencial, mas ele não compensa essa redução que tem no setor produtivo. Além da redução do consumo, há sem dúvida um aumento da inadimplência, pessoas que têm mais dificuldade nesse momento de efetuar o pagamento das suas faturas de energia elétrica. E a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, ela definiu que não se pode fazer a suspensão do fornecimento de energia para os consumidores residenciais durante 90 dias. É claro que a gente espera que aquelas pessoas que têm condições de efetuar o pagamento continuem fazendo, porque vai ter os ônus de correção monetária e mora aplicados, mas isso, sem dúvida, traz um aumento na inadimplência também, é o segundo fator, né? E dentro da cadeia de entrada de recursos no setor elétrico, a distribuição, né, é quem tem esse papel, não é? A gente examina, por exemplo, uma fatura de energia elétrica, em R$100 da fatura de energia elétrica, só no entorno de R$18, em média, no Brasil, fica com a distribuidora de energia elétrica. O restante é custo de geração, transmissão, encargos e impostos. O que se está buscando agora, nesse momento, é discutir qual é a maneira de se criar uma forma de manter esse fluxo, né, já que a gente tem tido esse impacto. Presidente Marcos Madureira, quem faz a pergunta agora para o senhor é Rodrigo Constantino, que está nos Estados Unidos. Constantino. Bom dia, presidente. Obrigado. É exatamente nessa linha que eu queria perguntar, né? A gente sabe que muita gente vai passar por dificuldade, pode não ter condições de pagar. Claro que tem também sempre a turma dos oportunistas, dos malandros que pegam a crise e usam como pretexto para não pagar. E, ao mesmo tempo, o Estado vem em socorro. Como é que está a situação de caixa dessas empresas? Cada um vai jogando a fatura para cima do outro. Como é que esse setor está preparado para aguentar esse rojão? Eu diria que, nesse momento, nós temos, sem dúvida, o impacto dos consumidores, aqueles que estão deixando de pagar a sua fatura de energia elétrica, e isso tem sido, até o momento, absorvido pelas distribuidoras. Nós temos mantido um diálogo contínuo com os ministérios de Minas e Energia, da Economia, a agência reguladora, para buscar uma solução para isso. Existem, sim, algumas soluções que estão em discussão no âmbito desses ministérios e da agência, que a gente espera, Rodrigo, que sejam implantadas no decorrer dos próximos dias, que elas sejam já definidas. Entre elas, existe, por exemplo, um ponto que está sendo estudado, que é criar a isenção para os consumidores de baixa renda. E hoje nós temos cerca de 9 milhões de unidades consumidoras nessa categoria no Brasil, e que normalmente pertence aos programas sociais, que estão dentro desses programas sociais do governo, e que já têm uma tarifa menor, e provavelmente o que se caminha é para que eles tenham isenção total dos valores da tarifa. Já é um apoio importante para essa categoria. Pergunta agora de Paulo Matias. Paulo. A gente viu o governador Wilson Witzel do Rio de Janeiro colocar em pauta a proposta da suspensão, né, do pagamento da energia elétrica, colocando a energia elétrica como uma questão essencial, assim como, por exemplo, água, né? Tem projeto de lei rolando, inclusive, no estado da Bahia para regulamentar isso, enfim. A pergunta que eu faço para o senhor é o seguinte: existe a possibilidade de um equilíbrio que ainda não foi proposto pelos governos? Há uma proposta no meio desse caminho em que possa equilibrar o setor financeiramente, mas também possa atender os mais pobres? E se essa proposta ainda não foi feita, qual seria? Existe sim uma proposta que está sendo feita para atender essa população de baixa renda. Nós temos uma iniciativa que está no âmbito do Poder Executivo, também existem algumas iniciativas também no Congresso. Nós temos no Brasil algo como 84 milhões de unidades consumidoras como um todo. Dessas, 9 milhões
estão dentro da categoria chamada baixa renda, é aquelas unidades de menor consumo e pessoas que estão em programas sociais. Para ela, existe em andamento um estudo de uma medida de isentar esses consumidores do valor da sua fatura. A gente acredita que nos próximos dias, provavelmente, deveremos ter uma solução em relação a isso. Quanto a outros segmentos, o que é importante relatar é que aquelas pessoas que têm condições de efetuar o pagamento, estão sendo criados todos os mecanismos pelas distribuidoras para uso de tecnologia digital, para que se possa entrar em contato através de todas as alternativas de redes sociais que existem, para que elas possam se manter no dia. É importante isso. É importante porque esse fluxo de pagamento, ele, como eu estava dizendo, ele entra desde a distribuidora, vai para a geração, vai para a transmissão, vai para os próprios governos que arrecadam esse recurso para ter suas ações que eles têm aí na área social, inclusive de saúde, etc. Presidente, como é que ficam os reajustes anuais da energia aqui no Brasil? As concessionárias têm que fazer esse reajuste, todo ano há essa comunicação aos próprios consumidores. O senhor acha que isso é possível adiar? O que o senhor acha que vai acontecer? E nem todas reajustam no mesmo período. Normalmente é no meio do ano, né? Mas nem todas se ajustam no mesmo período. Isso depende muito do chamado aniversário da concessão. Cada empresa tem uma data, né, para fazer esse reajuste. Nós temos sim reajustes previstos nesse período. Está sendo discutido também junto com a agência reguladora, com o Ministério de Minas e Energia, a forma de se estabelecer a maneira mais adequada para isso. Eu não tenho ainda uma definição, espero que nos próximos dias nós tenhamos uma definição sobre isso, mas o que está se buscando é criar a melhor forma de que nesse momento não exista um impacto para os consumidores nesse momento, mas que não se pode também deixar de imaginar que as empresas têm seus custos, elas têm a necessidade de, inclusive, reaver custos que já foram dispendidos por essas empresas. As distribuidoras estão mantendo de maneira segura todo o fornecimento de energia. Essa é a nossa prioridade, inclusive para áreas hospitalares e outras que tenham necessidade, e inclusive para o consumidor que está dentro de casa. Nosso desejo é continuar prestando esse serviço da melhor forma.